Pronto, bom dia para todo mundo. Então, simbora, começando a semana número 13. Semana 13. Vamos lá? Então, semana número 13 é a semana de perspectiva isométrica, beleza, gente? Então, vamos embora aí, trabalhar aí com essa parte de perspectiva isométrica. Vê só, a gente discutiu na primeira semana, acredito eu, quando a gente começou essa segunda unidade, na primeira semana da segunda unidade, a gente discutiu um pouquinho sobre perspectiva, né? Então, na verdade, o que é uma perspectiva? Então, perspectiva nada mais é do que uma maneira de você representar graficamente, né? Você representar graficamente um objeto. Poxa, tá? Cadê meu marca-texto? Aqui. E não está esse amarelo. Bom, então, vamos lá. Então, a perspectiva nada mais é do que você representar graficamente um objeto. Então, a perspectiva, pessoal, é você pegar um desenho, pegar uma figura tridimensional, um objeto e desenhar. Bom, essa é a ideia aí da perspectiva. É você pegar um desenho e você colocar no papel. Beleza? Esse é o objetivo da gente. Pegar uma figurinha e colocar no papel. Tá massa? Isso é o que interessa. Bom, e aí existem várias técnicas, tá? Para que a gente possa fazer um desenho. Vocês estão vendo aí 3 pecinhas diferentes representando a mesma coisa. Vocês estão vendo aí 3 dados, né? Um em perspectiva isométrica, olha lá embaixo, um está em isométrica, um está em cavaleira e o outro está em perspectiva cônica. Ó, perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira e perspectiva cônica, tá? Então, veja, mais uma vez, o que danado é a perspectiva? A perspectiva é você pegar uma figura tridimensional, pega uma figura qualquer e desenha ela no papel. Beleza? É pegar uma figura e desenhar. E desenhar de maneira que seja mais agradável possível aos nossos olhos. Esse é o objetivo. Tentar fazer um desenho mais próximo possível da visão humana. E para isso existem algumas técnicas, né? Existem algumas técnicas de você estar representando. Essas 3 técnicas são as 3 que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente está na semana 13. Semana 13 e semana 14, ou seja, dia 8 e dia 15, a gente vai trabalhar a perspectiva isométrica. No dia 22, perspectiva cavaleira, dia 22. Aí, em janeiro, no dia 5 e no dia 12, uma cavaleira e uma cônica, né, que é a perspectiva de ponto de fuga. E tem um sábado aí que eu vou colocar para vocês fazerem uma atividade extra de perspectiva cônica. Então, a gente tem... Professor, e o recesso foi onde aí? Nessa parte que eu não me perdi. O recesso é no dia 29 só, né? Não é isso? De 29 só de quê? De janeiro? Não, assim, na minha aula na quarta-feira, só não tem 29 de dezembro, né? É isso? O senhor está dizendo, né? Não tenho certeza não, estou perguntando. Eu também não sei não, porque se você falou aí, você vai ter negócio dia 5 de janeiro, eu já fiquei um pouco perturbada, né? Não, 5 de janeiro tem aula, pô. 5 e 12 de janeiro tem aula. Massa. Janeiro já, o recesso eu acho que é de 23 a dia 4, eu acho. Não, peraí. De 23 ao dia 2 de janeiro. Isso aqui é uma Não, o senhor vai ser bonzinho e só vai passar aula, não vai passar atividade, não, né? Tem atividade, tem que fazer. Mas... minha alma, por misericórdia. Hã? Gente, eu estou passando esse semestre metade das atividades que eu passei no semestre passado. Metade. Deixem de resenha. Depois do Natal tem não, pô. Tem no dia em janeiro só, dia 5 e 12 de janeiro. Aí 19 de janeiro já é a final, né? Eu não quero ninguém na final. Professor, como assim aí? Porque disseram que a gente ia ficar de férias em janeiro. Eu estou um pouco perturbada aqui agora. Então, vai até dia 19 de janeiro é a final, pô.
O final do semestre é dia 19 de janeiro. Prova final da minha disciplina. Prova final dia 19 de janeiro. Agora, eu quero que dia 12 de janeiro esteja todo mundo livre já. Ei, professor, vai passar prova? Diga isso não, diga essas Não, gente, a final, a avaliação final é 19 de janeiro, mas eu não quero ninguém na final, não. Vocês já viram que é só entregar as atividades que não vai para final, pô. Ah, final, entendi. Final. Quem tiver passado por mim, vai dia 12 de janeiro tá livre. 12 de janeiro fica livre. Entendeu? Não, 12 de janeiro é aula normal. Janeiro é aula normal. Tem um calendário. Deixa eu abrir um calendário para vocês. Espera aí. Deixa para não ficar falando. Tá, espera aí. Espera aí que eu já achei aqui. Espera aí. As férias das duas. Calma. 24 Calma. do 1 a 16 do 2. Tá tudo certo. Calma, deixa eu abrir aqui bem direitinho. Vamos lá. Falado Vamos dia 8 de janeiro, 8 de dezembro, aula normal. 15 de dezembro, aula normal. 22 de dezembro, aula normal. Aí. 24 de dezembro, para. Aí tem um recessozinho de Natal e Ano Novo. Então, até dia 23 de dezembro vocês têm aula. Até 23. Aí para Natal, para Ano Novo, feriado. Aí vocês voltam com aula normal no dia 3 de janeiro. Aí tem 3, 4, 5, certo? Normal. Então, eu tenho aula com vocês. Hoje é 8, né? Eu tenho 15 de dezembro. Eu tenho 22 de dezembro. Eu tenho 5 de janeiro e 12 de janeiro. 12 de janeiro eu quero fechar 12 de janeiro. 12 de janeiro eu quero só aquela aula para ver quem está faltando alguma coisa para... Agora, quem for para a final, já vou adiante mão, só vai para a final se você não fizer as coisas que tem que fazer. Quem for para a final, qual é a final? É você fazer o que você não fez. Então, ou faz logo, ou está fazendo a final. Mas na final você já vai ter outra história. Então, faça logo esse negócio logo. E tem uma reposição, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem uma reposição. Que eu vou contar. Bom, eu vou botar uma aula aí no sábado. Cadê? Enfim, eu vou botar um sábado aí com alguma data, que eu tenho que achar a data, que é justamente para vocês fazerem alguma atividade extra, entendeu? Aí eu vou ver qual... Lembra que na primeira unidade eu fiz isso? Tinha um sábado que eu coloquei como atividade extra, então eu vou fazer a mesma coisa. Então, repetindo, eu gostaria que todos vocês, dia 12 de janeiro, fosse só o fechamento, não tasse mais de nada, tá? Dia 12 de janeiro a gente fechasse. Mas, quem não fizer, dia 19 de janeiro tem o direito ao exame final. Certo? Tem direito ao exame final. 19 de janeiro. Mas dia 12 de janeiro é o período para eu estar fechando já. Aqui eu tenho um limite, eu vou fechar as notas no dia 13 de janeiro. 13 de janeiro eu vou fechar a segunda unidade. Aí quem não fechou, vai para a final. E a final é fazer o que não fez. Tá massa? Sim. Ficou claro? Alguma dúvida? Não. Pronto. Ingrid colocou ali ó, as férias. De 24 de janeiro a 16 de fevereiro. Exatamente. Beleza, Ingrid. Massa, não dá não, mas tá massa. E pensei eu, Matheus, que não vou ter férias nenhuma. Porque dia 24 de janeiro é o dia que volto ao colégio particular. Vê. Pensa aí. 24 de janeiro a gente começa as férias daqui. Aí volta ao colégio particular. Dia 24 de janeiro. Vê que maravilha. Que eu não vou nem ter férias. Tá vendo tu? Tá vendo tu? Ó, então, continuando aqui. Ficou claro o calendário, né? Agora vejam as datas. Eu estou fechando o sistema. Dia 12 fecha as atividades passadas. A de hoje já fecha dia 20. Então, não tem mais prazo, não. Bom, então, perspectiva, como eu estava dizendo para vocês,
é uma maneira da gente representar uma figura tridimensional. Isso pode ser feito de várias maneiras, com várias técnicas. Obviamente, gera figuras de maneiras diferentes, mas vocês estão vendo que essas três imagens representam a mesma figura, que é um dado, só desenhados com técnicas diferentes. Aí você diz assim, mas Clebinho, qual é a diferença aí? Bom, na perspectiva isométrica, você tem três eixos que vai representar comprimento, largura e altura, que dão um tipo esqueleto da figura. Vejam que na perspectiva isométrica, você vai ter, em relação a um eixo horizontal, você tem um eixo horizontal, tá? Você tem um eixo horizontal, e você tem um eixo inclinado aqui, um eixo inclinado aqui, e um eixo aqui na vertical. Na perspectiva isométrica, você tem que esses eixos vão formar ângulos de 30 graus. Não é para decorar isso agora, não. Daqui a pouco eu vou explicar com mais calma. Eu quero só dar uma citada aí nas três perspectivas que a gente vai utilizar, que a gente vai trabalhar. Então, a perspectiva isométrica, que tem aí esses ângulos de 30 graus, tem três eixos, dois assim, formando 30 com horizontal e um na vertical. Você tem a perspectiva cavaleira, que tem um eixo horizontal, um eixo vertical e um eixo inclinado. Claro que o horizontal e o vertical formam 90 graus entre si, certo? E esse terceiro eixo, na perspectiva aí cavaleira, ele tem um ângulo aqui com horizontal que é variável. Esse ângulo ele pode variar de 0 a 90 graus. Apesar que a gente vai estar trabalhando com três ângulos principais, que é 30, 45 e 60 graus, que vocês sabem que são os ângulos dos esquadros, né? Tem 30, tem 45 e tem 60. Então, esses vão ser os três principais ângulos que a gente vai estar trabalhando. Beleza? 30, 45 e 60, apesar desse ângulo aí poder variar de 0 a 90. E a perspectiva de ponto de fuga já é uma perspectiva que você vai ter essas linhas, ó, sentarem numa inclinação, mas sim convergindo para o mesmo ponto. Então você vai ter, ó, que essa perspectiva, os pontos eles vão estar, ó, convergindo para o mesmo ponto. Fazer isso aqui também não está muito legal não, porque eu estou na mesinha aqui, é bom com material de desenho. Mas espero que vocês estejam entendendo, porque isso aí depois a gente vai ver com mais calma. Ó, então a perspectiva cônica é a perspectiva também de ponto de fuga. Essa daqui é uma perspectiva com dois pontos de fuga. Dois pontos de fuga, tá? Você tem as linhas convergindo para um ponto. Todas as três, como vocês estão vendo, representam a mesma coisa, né? Todas as três representam um dado. Só que uma representa o dado em perspectiva isométrica, a outra representa o dado em perspectiva cavaleira, e a outra, vou tirar essa máscara, eu estou sozinho aqui mesmo, e a outra representa um dado em perspectiva cônica. E todas as três representam a mesma figura, mas tem técnicas diferentes, como vocês estão vendo. Técnica de isométrica, técnica de cavaleira e técnica de perspectiva cônica, que é também conhecida como ponto de fuga, tá? A gente vai aprender essas três. Hoje, a gente vai focar só na isométrica. Hoje é a isométrica, tá? E na malha isométrica, que eu vou apresentar para vocês já já. Então, bom, esquece a cavaleira, esquece a cônica por enquanto, saiba que ela existe, mas saiba que ela vai aparecer depois. Tá massa? Bom, seguindo aí trabalhos. Vamos lá. A perspectiva isométrica, que é a que eu quero trabalhar hoje com vocês, é uma perspectiva que é a mais usada, porque é a perspectiva que mais se aproxima da visão humana. A perspectiva isométrica, pessoal, recebe esse nome isométrica
Porque iso vem de mesma e métrica vem de medida. Então, quando a gente fala de perspectiva isométrica, a gente fala de um tipo de perspectiva que procura manter as mesmas medidas quando você vai construir. É claro e óbvio que quando você faz qualquer construção de uma perspectiva, que na verdade o que é a perspectiva é colocar no papel, é colocar no desenho a figura tridimensional. Esse é o objetivo. Pegar o desenho e colocar aí no plano. Pega um objeto e desenha ele no papel. Claro que se você pega uma figura, um objeto tridimensional, como por exemplo essa garrafa, se eu for desenhar essa garrafa no papel, é óbvio que vai deformar, óbvio que deforma. Por que que deforma? Porque eu não tenho como colocar de maneira precisa uma figura tridimensional numa superfície bidimensional. Alguma coisa vai ter que deformar. E essa deformação a gente tenta minimizar. Então, quanto mais você minimizar essa transformação, essa deformação, melhor seria a sua perspectiva. E a isométrica é o processo que tenta deformar menos. Ou seja, ela pega todas as medidas paralelas aos eixos e deixa no seu tamanho real. Como assim, Clebinho, paralelo aos eixos, tamanho real? Como é que esse negócio aí funciona? Vamos tentar entender isso direitinho. Então, primeira coisa que eu preciso, já que vocês estejam cientes, se não tiver, me pergunta aí. Perspectiva isométrica. Isométrica, iso significa mesmo, igual. Métrica significa medida. Isométrica é o que tenta manter as mesmas medidas, tá? É um padrão que é o mais usado, é um tipo de técnica mais usada e que vai manter tudo que é paralelo aos eixos em tamanho real. O que é que deforma mais na perspectiva isométrica? São os ângulos. Os ângulos das figuras, eles são bem deformados. Beleza? Bom, seguindo aí a situação. Vamos lá. Seguindo. Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai usar 3 eixos, tá? Que chama de X, Y, Z, mas você não precisa se preocupar onde é que é o X, onde é que é o Y, onde é que é o Z. Basta saber qual é a posição. Ou seja, saber que um está nesse sentido, o outro está nesse sentido, o outro está nesse sentido. Olha lá, os 3 sentidos, certo? Os 3 sentidos. Vejam que todos eles têm como referência a horizontal. O eixo horizontal, ele é a referência. Então, eu tenho um eixo formando um ângulo de 30 graus, outro eixo formando um ângulo de 30 graus e outro eixo na horizontal, na vertical, que obviamente vai formar 90 graus. Esse é o esqueleto da perspectiva isométrica. Hoje a gente vai fazer na malha. Para a semana a gente vai fazer sem a malha. Então eu preciso que vocês olhem direitinho, vejam como é que constrói esse eixo e o que é que eu vou utilizar. A propósito, lembre-se que nesse esquadro, além do ângulo de 90, você tem um ângulo de 30 e o de 60. Então eu tenho aqui 30 graus que eu vou usar. Tem um ângulo de 30. E esse ângulo de 30 eu vou usar. Vou usar esse ângulo de 30. Beleza? 30, 60, não vou usar muito não. Mas vou usar mais o 30. Tá massa? Então, isso que vocês estão vendo aí é justamente o esqueleto da perspectiva isométrica, que é o que vai dar sustentação, né, ao nosso desenho. Beleza, pessoal? Então, isso é que vai dar a nossa sustentação. Vamos seguir? E aí vocês têm nesse material, já viram que está tudo na sala virtual de vocês, né? Já está tudo lá no Classroom, né? Essas fichas já estão no Classroom. E o espaço para vocês anexarem as atividades já está lá também separado. Bom, então continuando. Como é que a gente faz para construir os esqueletos? Olha aí como vocês estão vendo.
Aí vocês estão vendo como o esqueleto está sendo construído. Olha lá, você tem um referencial horizontal. Com esse esquadro você consegue fazer o eixo vertical. E com esse esquadro você consegue colocar o ângulo de 30 graus para cá, né? Você consegue colocar 30 graus para cá. E se você girar ele para o lado de cá, deixando ele assim, você consegue colocar 30 graus para o lado de cá. Então, você consegue construir os 3 eixos, fazendo sempre uma linha horizontal, tem horizontal, tá? Aí você, depois que faz uma linha horizontal, que é o seu referencial, você puxa para cá um ângulo de 30 graus, você puxa para cá um ângulo de 30 graus. É muito ruim fazer isso aqui, gente, na mesinha. Mas você puxa para cá um ângulo de 30. E você traça na vertical um terceiro eixo. Esse é o esqueleto que a gente tem para construir a perspectiva isométrica. A gente vai fazer na malha, como eu disse, eu vou mostrar para vocês. Mas tentem pensar que não tem essa malha isométrica. Isso aqui é extremamente importante, certo? Extremamente importante você se ligar nisso daí. Fala, Kel. Alô, Fernando? Yes. Ó. Aham. Isso é extremamente importante, tá, gente? Extremamente importante a gente se ligar qual é o esqueleto dessa perspectiva isométrica. Então, você tem um referencial horizontal, uma linha vertical e 2 eixos inclinados. Mas não é inclinado de qualquer jeito, é inclinado formando um ângulo de 30 graus. Massa? Posso seguir, né? Vamos lá. Ó, então você tem aí os 3 eixos. Não precisa gravar qual é o comprimento, qual é a largura. Na verdade, isso tanto faz. A altura, obviamente, não tem diferença. A altura é sempre na vertical, certo? Mas os outros eixos têm que estar nessa inclinação aí. Beleza? Tranquilo? Bom, seguindo. O que é a malha isométrica? Então, a malha isométrica é justamente o que a gente vai utilizar para facilitar as nossas construções isométricas nessa semana, que é a atividade dessa semana. Então, a gente vai usar essa malha para facilitar. Mas lembre-se, tudo que eu estou fazendo aqui na malha, gente, lembre-se que para a semana vocês vão precisar fazer sem malha, tá? Sem malha. Com a malha muito boa. Você só vai precisar aí do lápis 6B e da régua, só. Lápis 6B e régua, resolve isso daí sem maiores problemas. Beleza? Tranquilo? Vamos seguindo aí. Então, vamos ver como é que funciona essa malha isométrica. Bom, a malha isométrica, como vocês estão vendo aí, ela nada mais é do que... É tipo um papel totalmente formado por triângulos equiláteros. É um papel formado por triângulos equiláteros. Não tem aquele papel quadriculado que a gente conhece lá do colégio, né? Vocês devem ter utilizado no colégio papel quadriculado. Só que esse não é quadriculado, né? É o papel triangulado, né? É uma malha que a gente chama isométrica. É uma malha totalmente formada por triângulos equiláteros apenas. Beleza? Somente triângulos equiláteros. Ok? Beleza, 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 beleza? Bom, aí como é que vai trabalhar com isso? Vê, quando você tem a malha isométrica, vê como fica fácil fazer os eixos, tá? Primeiro, você tem um referencial horizontal. Então, você teria aqui, ó, um eixozinho horizontal. Referencial. Que não precisa ser em cima, não. Geralmente, ele é melhor mais para baixo. Vejam que esse referencial horizontal, ele pega vértices do triângulos equiláteros, tá? Você vai escolher um ponto para ser o seu referencial aqui, um vértice do triângulo.
para fazer o referencial vertical. E os outros 2 eixos você puxa por cima dessas linhas. Então, na verdade, a malha isométrica, ela ajuda você a não precisar fazer com os esquadros. Medir os ângulos de 30, tudo isso. Já está prontinho aí. Agora, lembre-se, a malha é hoje. Para a semana é sem a malha. Tá? Então, entendam que essa construção que eu estou fazendo aí, vocês vão ter que fazer depois. Sem a malha. De boa? Bom, aí como é que a gente vai fazer? Precisa imprimir. Vai precisar imprimir, Ingrid. Precisa imprimir isso. Oi? Quem não... De boa média, mas vamos aí. Não, mas... Tem hora que eu não tô entendendo nada com nada, mas depois eu assistir. Vai entender. Quem não quiser imprimir, aqui no campus a gente consegue disponibilizar. Eu só não consigo entregar na casa de vocês, né? Eu não tenho como entregar, mas quem quiser pode pedir a Vacile, certo? Que ele imprime para você aqui no campus. Beleza? Aí tem que pedir a Vacile. Vende. Acho que algumas papelarias vendem. Tem aqui, ó, impresso, no campus. Vai lá em Vacile e pede ele que ele imprime. Olha lá. Eu estou aqui com a versão impressa, que eu imprimi agora aqui no campus. Como eu estou no campus, eu imprimi, né? Se eu não tivesse no campus, eu não ia conseguir imprimir. Então é isso, tá? Bom, então tá aí, tem como comprar, né? Agora, não é fácil de encontrar não, Esther. Eu acho que é até mais fácil e mais barato tu chegar numa papelaria e pedir para imprimir, pagar a impressão, do que comprar essa malha, porque geralmente ela é um pouco mais cara, tá? Do que o quadriculado, do que o papel quadriculado. É um pouquinho mais caro. Acho que é mais barato vocês imprimirem, eu acho. Tem que olhar. Só acho. Bom, então vejam, você tem a malha formada por triângulos equiláteros e você tem o referencial horizontal, vertical e os 2 eixos inclinados, tá? Aí, todas as medidas que tiverem paralela aos eixos, tipo, tem um eixo aqui, não tem? Imagina um eixo aqui, um eixo. Então, ó, tudo que tiver paralelo ao eixo, tudo que se encontrar paralelo ao eixo, tudo que é paralelo ao eixo, isso tudo vai se encontrar em tamanho real. Isso tudo vai aparecer no tamanho real. Por quê? Como eu disse para vocês, a perspectiva ela deforma, óbvio que ela deforma. Eu tento deformar o mínimo possível. E a perspectiva isométrica ela faz isso. Ela deforma o mínimo possível. E a técnica dela, como vocês estão vendo, é o que for paralelo ao eixo, ó, o que for paralelo ao eixo vai ser em tamanho real, tá? Tudo que for paralelamente ao eixo ficará no seu tamanho real. E assim, nos desenhos que a gente vai trabalhar, a grande maioria dos segmentos estão paralelos aos eixos. Os que não estiverem paralelos aos eixos vão aparecer em tamanho deformado, mas eles saem naturalmente, como acho que foi o Matheus que falou aí que estava sem entender muita coisa, mas quando chegar na parte dos exercícios fica mais fácil de entender. Beleza? Por enquanto é entender que perspectiva é a técnica de pegar um objeto e desenhar num papel. Segundo, entender que existem várias técnicas de representar o mesmo objeto, e a gente vai estudar 3 técnicas: isométrica, cavaleira e ponto de fuga. Essa semana e a próxima vai para a isométrica, que é 8h15, 22 cavaleira, e dia 5 de janeiro, ponto de fuga. E dia 12, só o fechamento, tá? De janeiro. E aí vai ter uma atividade extra que eu vou marcar em um sábado para vocês. Vou fazer assíncrono como eu fiz do outro jeito, tá? A do ponto de fuga, geralmente é que a galera aqui de artes gosta mais, né? Geralmente é que gosta mais. Vai ser do dia 5 de janeiro, tá? Geralmente é que mais se gosta. É bem legal mesmo. Beleza? Então,
O processo de construção que vocês nessa ficha está na sala virtual de vocês na semana 13, tá? Mostra aí o processo de construção dessa peça, onde você tem aqui 48, 15, 5, e aí você vai, primeiro, traçar o esqueleto, como vocês estão vendo. Aqui depois vocês vão olhar com mais calma, tá? Porque está na sala virtual de vocês. Traça o esqueleto, referência horizontal, vertical, os dois eixos inclinados sempre com os ângulos de 30. Essa é a característica da isométrica, tá? Depois sai marcando as medidas, ó, gente. Se você não tem as medidas, olha aqui, a figurinha, olha as medidas lá. Olha lá, 25, 15, ó, as medidas, ó, altura, largura aqui, esse comprimento, esse pedacinho, essas medidas todas. Eu preciso marcar, como vocês estão vendo aqui, e depois sai traçando, ó, tudo paralelamente ao eixo. Quando for na semana que vem que eu vou fazer sem a malha, eu vou botar a câmera e vou fazer o desenho para vocês irem vendo, tá? Eu sei que vocês gostam de visualizar isso. Mas hoje vai ser só a malha. Então, vou traçando paralelas, ó, e vai construindo. Eu vou focar mais nisso na semana que vem, essa parte sem a malha, tá? E aí você sai fazendo as marcações com lápis HB e depois complementa com lápis 6B, como vocês estão vendo, tá? Só que o que é que eu quero que vocês façam, a atividade dessa semana tá lá bem explicadinho. Vocês têm uma lista de exercícios aí, que é essa, tá aí na cadê? Tem essa lista de exercícios que vocês estão vendo, que é para construir o rascunho das perspectivas na malha isométrica. Cada módulo, cada ladinho do quadrado vai ser 5 unidades, tá? Então, você tem a malha e você vai fazer. Semestre passado, eu tinha passado para fazer as 10. Esse semestre eu estou muito bonzinho. Eu estou até me desconhecendo esse semestre. Dá até medo. Eu passei 10 na semana passada. Ou no semestre passado. Mas esse semestre eu estou passando bem menos. Eu botei para vocês fazerem só 5 lá. Vê, só 5. Estou muito bonzinho, né? É para escolher, a gente escolhe quais 5, é? É, vocês vão escolher. Vem para aí. Eu estou muito bonzinho, né? Meu Deus do céu. Não. Deus está tocando meu... Faz até medo. Estão me escutando? Oi. Agora sim. Estou no campus. A internet do campus é ótimo. É desse jeito. Quando eu estou em casa, a internet lá de casa é zoom! Zoom! Tem não sei quantos mega para não cair. Mas aqui é muita gente, né? Vamos lá. Zoom, zoom, zoom. Desconfie não, Rick. Desconfie não, porque eu estou muito bonzinho mesmo esse semestre. Muito bonzinho. Ano de pandemia. Estou muito bonzinho, muito bonzinho. Próximo. Agora não digam isso para a galera que vai entrar no próximo semestre, não, que no próximo semestre o cacete volta. Passa dobrado. Ó, mas esse semestre vai ser do bonzinho demais. Bom, então vê só. Eu vou fazer aqui o que é que vocês devem fazer, tá certo? Vou escolher um aqui para vocês visualizarem. E aí a gente vai fazendo essa construção aqui na malha isométrica, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer? Olha só. Primeiramente, vocês estão vendo aí as medidas. 5, 5, 5, 25, 20 e 20. Cada ladinho desse triângulo vai corresponder a 5 unidades. Cada ladinho corresponde a 5. Beleza? Então, lembre-se que quando eu vou fazer os eixos, ó, vai ter que ter o referencial horizontal, um inclinado, um para cá e um para cá. Lembre-se que tem um ponto que é justamente a origem do negócio todo aí, a origem da simetria, da perspectiva isométrica. Então, existe um ponto que eu tenho que tomar como referência, que é a minha origem, tá?
Então, eu preciso escolher qual é a minha origem e eu preciso identificar onde é que eu vou colocar os meus eixos, tá? E aí seria legal você identificar isso visualizando justamente o espaço que você tem. Olha só. Olha para essa peça. O meu ponto referência vai ser esse. Então, um eixo vem para cá, um eixo vem para cá e um eixo vai na vertical. Massa? Onde identificar esse ponto? Onde eu coloco esse ponto? Esse ponto tem que ser um dos vértices aí da malha. Tem que ser algum dos pontos que você vai escolher aí na malha. Tá? E aí você vai marcar 20 com 20, 40 nesse sentido, 25 com 5, 30 nesse sentido. Como cada módulo é 5, eu vou contar 5, 5, 5, 5 até completar 40 e 5, 5, 5 até completar 30. Eu acho que meu ponto por aqui, acho que seria bem legal por aqui, sei lá. Se eu botar ele por aqui, ó, vamos contabilizar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, beleza. Estaria de bom tamanho colocar ele por aí. Então, vou apagar isso aqui que eu rabisquei, já escolhi onde meu ponto vai ficar e vamos começar a fazer aí a nossa construção. Eu vou resolver, inclusive, essa que vocês podem fazer como a primeira de vocês, né? Vocês têm que escolher 5. Então, vou escolher meu ponto sendo por aqui e vou contar o meu referencial. Ó, a partir, cadê? Meu pontinho, eu vou botar ele aqui e vou sair contando. Vamos lá? 1, 2, 3. Vou botar meu eixo. Meu eixo está aqui, um eixo está para cá, veja. O eixo, ele sai por cima da linha. Tá saindo reto, não tá saindo reto, gente, porque eu não consigo fazer retinho aqui. Minha linha não sai reto. Já apertei Shift, já apertei tudo e aqui no PowerPoint, eu acho que no PDF, eu acho que não tem. Bom, então esse seria um referencial. O outro eixo viria para cá. E o outro eixo aqui para cima. E aí você vai começar a modelar a sua peça em cima disso. Então, em cima disso, a gente vai fazer um modelinho. Perceba que o nosso ponto referência é esse, tá? Vamos lá começar? Então, o primeiro que foi que eu fiz, escolhi um ponto para ser a origem da minha perspectiva, dentro da malha. Escolhi um ponto para ser a origem. Aí agora eu vou começar a medir, certo? Eu vou rabiscando aqui na figura, para vocês irem visualizando melhor, mas aí depois eu apago. Então, preste atenção. Esse ponto é minha referência. Então, para cá, até aí chegar nesse ponto, eu vou contar 20 com 20, 40. Então, olha só. Se eu estou começando desse ponto, então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vem até aqui, ó. Então, a primeira parte da minha peça é essa linha. Isso é com a régua e o lápis 6B, tá, gente? Então, essa é a minha primeira parte. Essa linha que eu acabei de traçar é essa aqui, ó. É essa. Tá vendo? Massa? Agora, vou para essa aqui. Para esse lado de cá, eu tenho 30. Então, vou chegar aqui, ó, desse ponto que é a origem e marcar. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vem até o finalzinho da malha. Então, aqui até o finalzinho aqui da malha. Beleza? Estão percebendo quais foram as linhas que eu acabei de fazer? Vem até aqui o finalzinho da malha. E esse vem até aqui. E aí, gente, não existe uma ordem para vocês irem montando os outros segmentos. Você vai montando aí no seu tempo, no que você achar melhor de fazer. Como é que é isso? Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser continuar por esse ponto, ou continuar por esse ponto, ou continuar por esse ponto, tanto faz. A ordem que você vai daqui, ou daqui, ou daqui, não importa, tá certo? Bom, agora vamos ver o que é que eu vou fazendo. E aí é uma brincadeira de ligar ponto, gente. Só que, como eu estou dizendo,
É uma brincadeira de ligar ponto, massa, vai ser fácil, vocês vão achar essa atividade fácil. Tem algumas peças difíceis, eu estou fazendo essa fácil, depois vou fazer uma peça difícil, tá? Mas vocês precisam ir observando que depois vai fazer isso sem malha. E aí vai ser tudo com os esquadros, traçando paralelas e perpendiculares. Então, olha lá. Vamos embora. Desse ponto eu vou subir 10. 5, 10. Então, vem para cá, ó, 10. Subir 10 aqui. Aí. Desço 5. Então, desço 5, 5, 5. Desço 5 para cá, 5. Lembrando que cada quadradinho é 5. Vou andar 25 para cá. Então, 5, 10, 15, 20 e 25, ó. Olha lá, 25. 5, 10, 15, 20 e 25. Desse 25, eu desço 5 para cá. Olha a minha peça se formando, tá vendo? Agora eu preciso andar 20 para cá, ó, 20. Então, vou andar 20. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. 20. Cheguei nesse ponto, subo 5. Então, 5. Subiu 5. Desse ponto, andar 20 para cá, ó. Então, 5, 10, 15, 20. Vejam que as coisas começam a se encaixar. Aqui eu vou descer 10, então 5, 10. Né? Beleza ou não? E aí vou continuando, pô. O Kleber vai para onde agora? Para onde você quiser, pô. Você tem até agora uma parte e você vai continuando. Por exemplo, desse ponto para cá, eu sei que eu tenho 40. Então, vamos lá. Desse ponto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ó, para cá agora, ó, aqui é 30. Então, ando 30. Tudo por cima da malha, gente. É tudo paralelo aos eixos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Beleza? Ok ou não? Clebinho tá troncho que eu tô fazendo a mão livre. Você não vai fazer nada a mão livre não, viu, criatura? Você vai fazer tudo com a régua. Não faça com a régua, não. Faça com a régua, faça com a régua. Desse pontinho, ó, eu ando 20 para cá. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Desço 5. Desci 5. Aqui eu traço essa e essa de 25. 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20, 25. Vejo que está faltando só essa linha, então já completo. E aí você passou a sua figurinha para a malha isométrica. Deu para entender, gente, esse raciocínio daí? O que é que vocês acharam? Tá tranquilo, né? Tranquilo? Vamos pegar uma peça difícil? Vamos pegar uma peça mais difícil? Vamos lá? Vocês vão ver que tem algumas aí quebradinhas, né? Professor? Oi. Com licença, é que a minha vizinha ela acabou de falecer, aí tá o maior terreno aqui na rua, aí eu vou ter que sair, tá certo? Tá, minha querida. Meus Obrigada. sentimentos aí, viu? Obrigada. Qualquer coisa, fala comigo, tá bom? Certo. Então, galerinha, vê. Vocês estão vendo aí que tem algumas peças, já abriram essa fichinha, né? Na Classroom de vocês, né? Já baixaram, já pegaram essa fichinha daí. Vocês já viram que tem aí algumas pecinhas com valores quebrados. Essas pecinhas que estão com valores quebrados, vocês vão fazer fazendo aproximado, certo? Tipo assim, não perfeitamente, mas tipo assim, eu vou pegar um aí com quebrado para vocês observarem, tá certo? Beleza? Vamos pegar uma peça difícil? Lembre-se que vocês vão escolher 5, né? Para fazer. Vou passar adiante. Deixa eu ver um. Vou pegar essa. Essa 5 eu acho que é uma das mais difíceis que tem.
Tá? Primeira coisa dessa 5 é o seguinte, presta bem atenção, porque essa 5 ela é mais difícil. Primeiramente, eu preciso descobrir qual é o ponto que vai ser a origem aí da gente. Porque, vê só, se tu imaginasse esse ponto como sendo a origem, quando tu traçasse esse eixo, ia ter alguma coisa mais para cá, para frente. Um pedacinho de nada, mas ia ter. Ia ter um pedacinho mais na frente. Então, estão vendo? Se eu continuasse aqui esse eixo, ó, ia ter um pedacinho aqui para frente. E não é legal ter nada para frente dos eixos. Você tem aí os eixos e fica tudo dentro aí desses eixos. Então, vejam como identificar o nosso ponto, certo? Que vai ser a origem. Vamos ver como é que a gente identifica essa origem. Eita, tranquilo, Melissa. Ó, então, vê só. O que é que a gente vai fazer? Essa é a linha mais distante. Então, você vai imaginar aqui, ó. Aqui e aqui como sendo o nosso eixo. Olha lá. Porque se eu imaginar esse pontinho aqui, eu consigo colocar tudo dentro dos eixos. Então, vejam que essa largura aqui todinha tem 40 com 15, 55, e essa largurazinha do objeto é apenas 10. Então, quando eu for fazer essa situação, vamos ver como é que isso vai ficar. Então, presta atenção o que é que eu vou fazer. Eu tenho que botar 55 para um lado, certo? 55 para um lado, e preciso colocar 10 para o outro lado. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos imaginar que se o ponto estivesse mais ou menos por aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ficar mais para lá, então mais para cá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Pronto. Eu vou imaginar meu ponto por aqui, vou colocar um eixo nesse sentido, um eixo para cá, um eixo para cá, um eixo na vertical. Muita atenção nessa peça, tá, gente? Porque essa peça daí ela vai ser mais difícil. Então, preste atenção aí, concentração máxima, porque vocês têm medidas aí, ó, 44, 6, 18, 28. Então, essas medidas a gente vai colocar mais ou menos aproximado aí. E aí, se você não colocar uma aproximação legal, dá tudo errado. Tá? Então, vamos colocar uma organização legal. Preste atenção. Quanto é que seria essa largura aqui todinha dessa peça? Quanto é que seria essa largura aí todinha dessa peça? Preste atenção. Olha só. Essa peça, daqui para cá, perceba que ela mede 55. Certo? Só que esse pedacinho aqui, ó, é 44. E aí, usando os nossos conhecimentos matemáticos, a gente consegue concluir que isso aqui vai ser 11, certo? Então, olha só. Partindo da nossa origem até esse ponto, tem 55. Só que eu tenho um espaçozinho de 11 para depois começar os 44. Então, presta atenção como é que eu vou contar esse 11. A partir daqui. 5, 10, 11 é mais um pouquinho. Se quiser fazer com precisão, teria que olhar quanto é a quinta parte de um lado desse triângulo. Então, você teria 5, 10, 11 por aqui. Então, eu vou marcar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 é aqui o limite. 55, só que eu não quero os 55 a partir da origem, eu quero só 44. Então, ó, 5, 10, 11, então vou ligar a partir daqui, ó. A partir daqui eu tracei. Tá massa? Ficou claro que não ficou exatamente na linha, ficou um pouquinho mais. Beleza? Bom, aí o que é que eu já posso ir fazendo? Vamos lá. Aqui nessa altura, quanto é a altura da peça toda? A altura total da peça.
Vai. A altura total da peça é 6, 18 e 6. 6 com 18, 24, com 6, 30. Então, nesse ponto, para chegar aqui, eu vou subir 30. Vamos lá? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Até aqui. Certo? Olha lá. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Subir aí os 30. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Ó, desse ponto eu posso puxar 10 para cá. Então, 5, 10. 5, 10. Desse ponto eu posso puxar 40 para cá. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, posso puxar 40 para cá, desse ponto. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Acho que eu marquei um errado, gente. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 50, faltou um, ó. Ó, aí você apaga. Ó, se esquecer um, apaga, 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 apaga e volta. 55, faltou um, é para cá, 55. Vamos ver? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44. Agora, 30. Então, daqui, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tem que estar na concentração máxima, né? Senão você vai errar, né? 30, aí aqui 5, 10, 10 para cá, 40 para cá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, vem até aqui. Olha lá, já botei 40 para cá, tem mais 10 aqui, ó, então posso botar mais 10 para cá, mais 10 aqui, como vocês estão vendo. Mais 10. Aí aqui eu já fecho. Com 40. Olha lá a peça criando forma. Vendo? Isso é igual fazer uma tatuagem, como o Carlos está fazendo ali. Só que mais fácil que tatuagem, né? A tatuagem é mais difícil, né? Não é não? O Carlos está ali metendo bronca na tatuagem. A tatuagem é mais difícil que isso aqui, que é fazendo os contornos. Agora vamos lá, vamos seguir. Deixa eu ver. Assim novamente, né? Tem algumas aulas disso daí já no meu canal, tá? Que foi do semestre passado e do semestre retrasado, Matheus. Porque se por acaso eu demorar para subir essa aula para o YouTube, você já tem outras aí, tá certo? Tem inclusive as outras peças daí, tem feitas lá. Então vocês já podem até ir olhando se vocês quiserem, certo? Tem lá algumas aulas no YouTube, vocês podem olhar já. Bom, aí agora, vamos descer aí. Ó, desse ponto eu desço 10, desse ponto eu desço 10. Desse ponto eu desço 10, desse ponto eu desço 10 e fecho aqui. Fecho. Tudo com régua, tudo com a régua. Massa? Aí aqui, ó, anda 15, 15, e aqui anda 15. Então, 5, 10, 15, 15, 15, 5, 10, 15. E aqui fecha com 10. Vocês estão percebendo também que todos esses traços estão paralelos aos eixos. A gente só faz logo o traçado do que é paralelo aos eixos. O que não é paralelo aos eixos, a gente faz depois. Tá? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Hein, galera? Não, professor, tá de boa. Vamos seguir. Então, aí agora,
Desse ponto, eu desço 10. Desse ponto, eu desço 10. Então, desse ponto, eu vou descer 10. Então, 5, 10. Cinco, 10. Ó. E aqui eu desço 10. 5, 10. Fecho aqui com mais 10. Beleza. Vamos apagar esse rabisco daqui para a gente não se perder. Vamos seguindo aí. Deixa eu apagar aqui para a gente não se perder. Agora, vamos para onde? Vamos para onde? Esse pedacinho aqui, ó, desse ponto que é o restinho do 44, eu vou subir 10 aqui, ó. Então, desse ponto que é o restinho do 44, 5, 10. Vejam que essa parte não vai ficar em cima da linha. Vai ficar paralela à linha. 5, 10. Beleza? Ok. Beleza? Aí agora, eu tenho que descer para cá para fechar. Liga esse ponto a esse ponto. Então, só fecho aqui. Que vai dar 11, né? Isso aqui é 11 que a gente tinha já colocado que é 11. Então, 5, 10 e um pedacinho 11. Beleza? Ok até aí? Alguma pergunta? Vamos lá? Qual é a parte que está faltando agora, gente? Olha aí direitinho. Está faltando a parte de dentro, né? Hein? Vamos lá, a parte de dentro. Como é que a gente vai fazer essa parte de dentro aí? Preste atenção. Todo mundo entendeu isso aí, né, pessoal? É um testezinho. Eu estava vendo o Carlos fazendo a tatuagem aí. Eu não sei se a tatuagem vai mais ou menos desse jeito, fazendo o contorno, né? Depois vai preenchendo. Não sei se é assim, Carlos. Mais difícil, né? Claro, bem mais difícil. Né? Mas você primeiro faz um desenho, né? Que é tipo lápis HB, aí depois pega o lápis CRB para passar por cima, né? Para ficar mais escuro, né? Olha, é igualzinho a fazer uma tatuagem. Lápis HB e depois o lápis CRB por cima. Tá vendo? Ó, agora vamos fazer a partezinha de dentro. Presta atenção. Como é que a gente vai fazer essa partezinha aí de dentro? Vamos ver? Vamos lá pensar na partezinha de dentro. Ó, aí agora, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos seguir. Vejam que eu tenho aqui o seguinte. Essa parte de dentro. Eu tenho 6 de distanciamento para a lateral, 6 de distanciamento aqui para baixo e 6 de distanciamento aqui para cima. Certo? 6, 6 e 6. Mas, Clebinho, como é que eu vou marcar 6? 5 mais um pouquinho, né, gente? 5 mais um quinto. Então, preste atenção. Vou olhar para a parte dessa lateral aqui. Então, eu teria, vê, 5 com 6 para cá e 5 com 6 para cá. Tem que estar 6 para baixo, 6 para cá e 6 para cima. Então, essa linha, ó, ela tem que vir aqui, ó, paralelamente aí essas linhas, deixando 6 para essa borda, 6 para baixo e 6 para cima. Tá? Beleza ou não? Depois, tem que andar 28, pô. Vamos andar 28?
Só que aqui já está uma distância de 1, então eu vou contar 4, né? Dotes matemáticos aí. Sei que todo mundo é fera na matemática. Vai. Então, 4 mais 5, 9. Deixa eu ver se com o mouse fica melhor de vocês enxergarem. Tá aqui, então. 4, com 5, 9, com 5, 14, 14 com 5, 19, 19 com 5, 24, 24 com 5, 29, mais a 28, então tem que voltar 1. Então vai ser até aqui, ó. Então eu vou traçar essa linhazinha, ó, aqui, paralela a esse eixo. Vejam que está... Opa, passei um pouquinho. Não apagando tudo. Então ela vai ficar por aqui, ó, bem pertinho. Desse jeitinho. Confere de novo, ó. 4 com 5, 9, 14, 19, 24, 28. Beleza? Aí, mesma coisa aqui em cima, né? Mesma coisinha aqui em cima. E aí é só você fechar. Vejam que as medidas devem ser feitas, não tem que ser um certíssimo, mas tem que ser aproximado. Beleza? Ok? Mamão com açúcar. Agora, faltam as linhas internas, aquelas linhas internas, né? Vamos organizar as linhas internas agora. Vamos lá. Linhas internas. Ó, essa linha, ela tem um comprimento 10. Desse ponto. Então, desse ponto eu vou contar 10. Ó. Aqui está em cima aqui do eixo, então, 4, 9 e 1, 10. Então, vem até aqui, ó. 10. 5, 9 e 1, 10. E sobe até tocar lá em cima. Subir. E aí eu tenho também que traçar daqui para cá, né? Até tocar aqui, né? Essa. Vejam que está faltando agora só uma linha para terminar. Quem está vendo a linha que está faltando aí para terminar? Quem está vendo a linha aí que está faltando para terminar? Aquela lá embaixo da ponta. Aquela lá embaixo, né? Do lado de fora, né? Não é não? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo ali, professor, embaixo ali, ó. Exatamente, é só ligar, não tem mistério. Então, desse ponto daqui, eu vou ligar até tocar lá, ó. Só ligar. Sempre... Ô, professor, Oi. veja, no desenho tem esse, tipo, essa última, lá no cantinho, tem uma imagem com 6, 18 e 6. Ela Isso. também vai ser colocada lá no canto? Aqui, foi exatamente. É porque essa altura aqui é 6 para cá, 6 para cá. E aqui é 18. Foi o que a gente fez, ó. Tem 6 aqui. Veja que o distanciamento ficou 5 mais um pouquinho, 6. E aqui embaixo também, ó. 5 mais um pouquinho, 6. São justamente as medidas para a gente fazer a coisa Certo, que mas precisamos. eu tô falando atrás desse risco que o senhor colocou, tá vendo que Aqui? tem lá atrás, ou é só a representação mesmo? Aqui tá falando nesse lugar? O senhor marcou ali dentro da imagem, tá vendo? 6, 18 e 6. Certo. Beleza? Aí atrás, é só a representação dos tamanhos, É só ou vai representação. rolar? Não, é só a representação dos tamanhos, Matheus. Só a representação dos tamanhos. Massa, massa. Porque eu fiquei imaginando se tinha ele ali atrás ainda, entendeu? Entendi. Mas tu entendeu? Entendeu? Gente, vejam que essa pecinha, ela é uma pecinha mais difícil, né? É uma pecinha mais difícil. Mas é uma pecinha necessária, né? É uma pecinha necessária. É uma pecinha mais difícil, mas é uma pecinha que a gente precisa, né? A gente precisa dessa pecinha assim. Entendeu? Ficou claro aí, pessoal, essa pecinha? Vou fazer logo a chamada de vocês enquanto vocês vão aí admirando essa obra de arte. Fazer uma tatuagem dessa aí com o Carlos.
Fazer uma tatuagem dessa assim. Carlos devia fazer formas geométricas para tatuar a gente. Todo mundo fazer uma tatuagem com o Carlos. Ele ainda dá um desconto para quem assistiu às aulas. É? Tá bem ruim teu áudio, Carlos. Teu áudio, Continua a mesma coisa. teu áudio tá ruim, Carlos. Ninguém tá conseguindo escutar, não. Digita aí. O Juan tá pedindo para digitar. Fundo do mar. Eita, tô esperando o sistema abrir para fazer a chamada de vocês. Ó, como vocês estão vendo aí, vocês têm no Classroom de vocês a atividade já para ser feita, tá, gente? Então já tem aí a atividade para vocês fazerem. Então, por favor, façam. Façam porque Eu já vou escolher coisa fácil, logo avisando. bem importante. Tem a data lá para fechar. Como o Ingrid já viu aí, já falou para a gente, tá vendo? Ingrid já falou aí que a data de fechar é dia 20 dessa. A da semana passada até dia 12. Deixa eu ver quem tá aí. Quem eu não chamar é porque eu já vi, né? Arthur Henrique não está. Camila Maria não. Arthur tá em São Paulo, professor. Arthur tá o quê? Tá em São Paulo, num Paulo? evento lá do movimento que ele faz parte. Entendi. Edmilson não. Edna Daiane não. George não. Isa Cristi não. Tá no médico. Isa tá no médico, professor. Médico. Zé Roberta não. Caio não. Crislaine não. Letícia não. Lucas não. Marcela não. Stanley não. Tiffany também não. Eita, peraí. Tailane tá aí. Tayane e Tailane. As duas estão. Tiffany que não está. Hoje a gente viu perspectiva na malha isométrica. Perspectiva na malha isométrica. Vocês botem as atividades em dia, galerinha. Botem as atividades em dia. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, professor, Tudo Agora, Oi? essa frescurinha aí atrás, que é a malha, né, que chama. Uhum. Aí o cara tem que imprimir, né, pra desenhar ali em cima. Vocês têm que imprimir para fazer em cima dela, com lápis 6B. No caso, você vai passar a atividade de sair? Já passei. Ah, então, não entendi. A gente imprime e desenha em cima, né? Exatamente. pode pegar no campus também, amigo. Amanhã a gente pega. Pode ir no campo lá na sala de Vacile e pedir a ele que ele chega lá. Vacile, aquela ficha de Cleber, tu pode me dar uma, aí ele passa para você também. De graça, né? Vai Mas lá. graça. Essa linha amarela é com HB, né? Só a roxa é com 6B, né?
Exatamente. Na verdade, essa linha de amarelo, você pode até, se quiser, não botar ela depois, mas deixa ela porque vai ser importante. Porque como a gente para a semana vai fazer sem a malha, então vale a pena você deixar essa linha daí. Entendeu? Beleza? Então, é isso, pessoal. Deixa eu passar para a gravação aqui. Lembrando